A paz do Senhor, queridos, mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o nosso coração, que se encontra no livro dos Salmos, no número 119. A partir do 9 em diante, nós vamos ler aqui o texto da palavra de Deus, que diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O segredo da vitória para a vida do cristão está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem poder para transformar o homem, ela tem poder para dar vida e esperança. E diante desse texto sagrado que nós acabamos de ler aqui, nós entendemos que só se pode viver uma vida pura, uma vida verdadeira em Deus por meio da palavra de Deus. Como tema eu quero trazer o seguinte: como um jovem pode guardar-se puro em meio a uma sociedade corrompida pelo pecado? Como um jovem pode se guardar puro diante de uma sociedade corrompida pelo pecado? O próprio salmista, ele faz a pergunta e ele mesmo responde qual o meio eficaz, qual o meio preciso, qual o meio concreto que realizará na vida do jovem um modo de vida puro na presença de Deus em meio a uma sociedade corrompida. O texto diz o seguinte, olha: de que maneira poderá o jovem guardar-se puro no seu caminho, ou seja, em sua vida? Como é que ele pode guardar-se puro? Em primeiro lugar, pela palavra de Deus nós entendemos que só é possível um jovem guardar-se puro em meio a uma sociedade corrompida pelo pecado quando este jovem ele examina a palavra de Deus, quando ele pesquisa, quando ele busca um conhecimento, quando ele a examina a fim de extrair lições preciosas para a sua conduta de vida moral e espiritual. O texto diz assim, olha: observando segundo a tua palavra, ou seja, observando, estudando, pesquisando, inquirindo, ou seja, buscando a fundo o conhecimento da palavra de Deus. Somente dessa forma, um jovem, um homem, uma mulher de Deus, ele pode guardar puro o seu caminho em meio a esta sociedade corrompida pelo pecado. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz no Salmos 1:3 que o prazer daqueles que são bem-aventurados, ele está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite, para que tudo o que ele venha fazer, ele tenha bom êxito, ele tenha resultados positivos, ele seja bem sucedido, a bênção de Deus se derrame sobre a sua vida. Por quê? Porque ele busca o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus instrui o homem acerca de tudo em sua vida. Então, se um jovem quer guardar-se puro, se um jovem quer ser santo em seu caminho, ele quer ser separado desse sistema controlado pelo diabo, ele precisa guardar-se puro por meio do conhecimento da palavra de Deus. Ora, o apóstolo João, em sua carta, ele diz que o jovem que tem conhecimento da palavra de Deus, ele já tem vencido
o maligno. Por meio da palavra de Deus, por meio de um exame, por meio de uma busca, aleluias, no conhecimento da palavra de Deus, o jovem de Deus jamais poderá experimentar uma regeneração do poder da presença do Espírito Santo, senão pela palavra de Deus. Não tem como experimentar uma vida santa fora da palavra. Não tem como viver de modo puro sem a palavra, porque a própria palavra, ela limpa o homem. Jesus em João 15:13 ele disse: olha, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra de Deus, ela limpa o homem e o mantém puro em uma vida santa. Jamais vencerá o mundo com suas concupiscências, se não viver de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é revelada através da palavra. Em segundo lugar, para um jovem viver uma vida pura em meio a uma sociedade corrompida pelo pecado, este jovem precisa buscar a Deus de todo o coração. Ele precisa se entregar totalmente a Deus. Ele não deve entregar uma parte de sua vida a Deus e querer viver uma outra parte de sua vida para as coisas dos seus interesses pessoais, querendo alimentar ainda os desejos carnais de sua natureza. Ele precisa entregar-se totalmente para Deus e viver totalmente segundo a vontade de Deus. O número 10 diz assim: de todo o coração te busquei. O salmista ele está dizendo: olha, Deus, para eu viver uma vida pura, primeiro, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso buscar a tua palavra. Eu preciso buscar conhecimento. Eu preciso investigar. Olha, Deus, mas eu também preciso te buscar de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todas as minhas energias, com todo o desejo ardente em meu coração de te conhecer. Eu preciso te buscar com essa força, com esse vigor, com essa coragem, com esta ousadia. É assim, só assim eu poderei viver uma vida pura, uma vida santa, uma vida de honra em meio a uma sociedade totalmente corrompida pelo pecado. Buscar a Deus de todo o coração significa buscá-lo com toda a força da alma. Em Deuteronômio 4:29 você pode encontrar esta verdade. Aqueles que buscam a Deus de todo o coração têm dele a promessa de vê-lo se revelando a sua pessoa. Em Jeremias 29:13, buscar a Deus de todo o coração não está limitada somente a uma vida de oração profunda. O salmista revela-nos que a busca pelo conhecimento da palavra é uma forma também de se buscar a Deus de todo o coração. A adoração também, em Salmos 111:1. Louvado seja Deus. Então, o homem, o jovem, a mulher de Deus precisa buscar a Deus de todo o coração. Ele precisa se humilhar na presença de Deus. Ele precisa viver uma vida rendida aos pés de Deus. Somente dessa forma ele viverá uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida sem mácula, uma vida sem mancha, uma vida irrepreensível diante de Deus e dos homens. O salmista ele estava certo quando ele disse: olha, de todo o coração te busquei. Ou eu te busco de todo o meu coração. Porque é dessa forma que se vive, que se experimenta
uma vida de santidade na presença de Deus. Em terceiro lugar, como um jovem pode manter-se puro em meio a uma sociedade corrompida pelo pecado? Terceiro, conservando no coração a palavra de Deus. Ele não só precisa examinar, ele não só precisa buscar a Deus de todo o coração, mas ele precisa também conservá-la em seu coração. Ou seja, ele precisa reter na sua alma e colocar em prática diariamente os ensinamentos da palavra de Deus, para que ele possa experimentar uma vida pura, uma vida guardada, uma vida regada, uma vida totalmente conservada pela santidade de Deus, uma vida em que o impulsione a viver fugindo do pecado, a viver fugindo das coisas que o mundo oferece, resistindo ao maligno. Ele precisa conservá-la no seu coração. Não se pode vencer o pecado pela vontade humana, senão pela palavra de Deus. Olha o que é que diz aqui, Salmos 119, 116. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Ou seja, ampara-me, Deus, pela tua palavra. Aleluia. Ou seja, guarda-me, ó Deus, porque de que modo eu hei de vencer o mundo? De que modo eu hei de vencer as tentações? De que modo eu hei de viver uma vida pura, senão pela tua palavra? Então, Deus, olha, me ampara nesta palavra, me guarda através dessa palavra, me ajuda no momento em que o perigo se aproximar de mim, eu faça uso da tua palavra que está guardada no meu coração. E uma vez que ela está guardada no meu coração, Deus, eu não quero pecar contra ti, porque eu conheço, aleluia, as consequências dos erros que cometo, e eu não quero passar por isso. Antes eu quero guardá-la no meu coração, para que quando a oportunidade surgir na minha vida, eu possa fazer uso da tua palavra e vencer o pecado, o maligno, as tentações por meio da tua palavra. O jovem de Deus, para vencer o mundo, precisa permitir que a palavra seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. E esta verdade o salmista ele também falou aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho é a tua palavra e lâmpada para os meus pés. Ou seja, quando eu estou andando errante, é ela quem me ilumina, é ela quem me mostra o caminho que eu devo seguir, é ela quem me desvia do mal, é ela quem vai me orientar, é ela quem vai me dizer o modo pelo qual eu preciso viver e agir. É a palavra de Deus, porque ela é luz, ela ilumina. Louvado seja Deus. Ela vai abrindo caminhos, ela vai nos mostrando a direção. Então o jovem de Deus, para vencer o mundo, ele precisa permitir que a palavra de Deus ilumine a sua trajetória, ilumine a sua vida. Aleluia. Jovens, homens e mulheres que desejam vencer o mundo, o pecado, e ser um vitorioso, conserve no seu coração a palavra de Deus. Na primeira epístola do apóstolo João, louvado seja Deus, nós encontramos essa verdade no capítulo 2 e o versículo 14, que diz assim: filhinhos,
eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos conheci porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. A vitória é certa, a vitória é garantida, a vitória ela é concretizada quando o crente ele conserva no coração a palavra de Deus e jamais permite que o seu coração se incline para o mal, que o seu coração se incline para as coisas do mundo, que o seu coração se incline para aquilo que o inimigo lhe oferece. Queridos, que Deus te abençoe. Você que ouviu esta mensagem, você que aprendeu através dessa mensagem lições preciosas para a sua vida, não deixe de compartilhar essa mensagem. Se inscreva no meu canal e que Deus possa ricamente te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém.